Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso neste sábado, aqui na frequência de 101,3 Rádio Guaíba. Estamos também no site radioguaíba.com.br. E a nossa equipe de trabalho hoje, na central técnica e na mesa de áudio, o Geórgio Latino Brum, o Luciano Pepão Vargas, o Cleiton Lopes e o Jefferson Gomes. Na produção do programa está o Atubed, na gerência de jornalismo Rafael Sequim e na direção geral Claudinei Girotti. O nosso programa Conversa de Sucesso tem o oferecimento do Escritório Previdenciário. Qualquer dúvida é só ligar 51 992 79 4586. O nosso entrevistado de hoje, advogado, sócio-diretor do escritório Beloli Advogados Associados e diretor jurídico e executivo da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. É o Dr. Anderson Ricardo Lewandowski Beloli. Dr. Anderson, prazer em te receber aqui, bom dia. Vamos conversar sobre muita coisa, o arroz aí tá na pauta. Bom dia, Mendelski, bom dia, ouvintes. Prazer enorme participar do programa contigo, Mendelski. Que pena que, num momento tão difícil, né, da história recente da horticultura gaúcha, do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul, assim como do nosso estado, nesse momento aí em que o Brasil atravessa também uma polarização tremenda, o que me parece prejudica todos os setores aqui do nosso país, e evidentemente que nós não saímos ilesos, escusos a isso. Anderson, doutor Anderson, por que existe, olha, eu estou nesse negócio de imprensa, de acompanhar o nosso agro aí há mais de 50 anos, por que o arroz é sempre penalizado? O arroz parece que tem uma coisa maldita em cima do nosso arroz, é o melhor arroz do mundo. Nós botamos arroz na mesa dos brasileiros, 70% do arroz gaúcho do arroz nacional é gaúcho, e os outros 30% é produzido por gaúcho que está fora daqui. Então nós temos uma identidade muito forte com o arroz. Por que essa oscilação? Por que não tem uma política definitiva sobre isso? Conversava antes de nós entrarmos no ar aqui com o Otto, e o que nós dizíamos, né, Mendelski? O que falta para o Brasil como um todo é política pública, política agrícola, não é diferente. Ou seja, uma série de métodos, táticas, processos aqui para se atingir objetivos. Então o arroz nunca teve essa política de Estado. Então o que nós enfrentamos no arroz é o pagamento pela competência, ou seja, o produtor gaúcho é muito competente, vem produzindo cada vez mais, com menos recursos humanos, com menos problemas ao meio ambiente, com menos uso de água, e a par disso, esta oferta que vem crescendo, ela não vem acompanhando a demanda. O consumo vem caindo significativamente no país ao longo dos anos. Se nós pegarmos os últimos 25 anos de arroz, em cerca de 15 deles, o produtor teve prejuízo. Tivemos um corte no setor, que entre 2015 e 2019, nós tivemos momentos terríveis na horticultura gaúcha. Importante dizer isso, de 15 a 19, 2015 a 2019, entrou a pandemia. Nós tivemos aí de 2020 até 2023, 2024, boa safra de arroz com valores aceitáveis para a cultura, ou seja, com o produtor conseguindo ter uma margem de lucro, mas nas últimas duas safras, sobretudo nessa, meu caro Mendelski, nós enfrentamos novamente um problema histórico, que é um custo de produção altíssimo, né, de R$85 a R$90 por saca, quando o valor de venda hoje é de R$62, R$63, R$65. Poucas pessoas conseguem entender isso aí, né? Entendam bem isso, R$20 de média de prejuízo por saca vendida. Não tem assim. Caixa que absorva isso. Não tem. Sendo que a segurança, e é importante destacar o que tu comentaste en passant, a segurança alimentar do Brasil, nesse cereal que é tão fundamental, nutricionalmente e culturalmente até, sai do Rio Grande do Sul. 70-75% da produção nacional é daqui. Sai daqui do fim do fundo da América do Sul. Então nós temos um excesso
e esse ano fica muito claro isso, um excesso de oferta, graças à competência do nosso produtor, que, por várias razões, uma conjuntura de mercado absurdamente grande, reverteu do quê? Num preço hoje de R$ 62, R$ 63, que é metade do valor do ano passado. Nós chegamos a vender arroz ano passado, em alguns momentos, a R$ 120. A média ali da safra ficou em 100. Ou seja, o produtor conseguia ter 5, 10 reais de lucro por saco. E hoje, né, é esse prejuízo bárbaro aí, que coloca, né, Mendel, já te devolvendo a palavra, isso que a gente chama a atenção. Nós estamos colocando com isso em risco o quê? A manutenção desse produtor no campo. Sem dúvida. Consequentemente, a diminuição na oferta desse cereal tão importante para o futuro do Brasil, e isso vai afetar o quê? Né? As populações, as classes populares, são aquelas mais afetadas por uma vulnerabilidade econômica e financeira. Então é isso que nós temos na preocupação, né, que é equacionar a receita do produtor com um produto de qualidade, com preço acessível à nossa população. Nós estava falando, eu estava lembrando, o arroz hoje, eu tenho dito aqui no microfone da Guaíba, o prato nacional do brasileiro não é o feijão, é o arroz. Ele come arroz com ovo. O pobre come arroz com ovo. É o prato de subsistência dele, de resistência. Até nisso o arroz é presente, presença permanente na nossa mesa. E ao mesmo tempo você não vê uma política, como nós falamos, uma política de Estado para o alimento básico. Se você for no Chile, tem uma política para o vinho, por exemplo, que é um produto nacional, um alimento nacional. Se você for para a Argentina, deve ter uma política do trigo, alguma coisa assim, da carne. Agora, nós não temos uma política de proteção ao principal alimento da mesa do brasileiro, que está no cesto básico, do nordestino, do nortista, do sulista, enfim, em tudo quanto é lugar. A Federarroz, ela tem, Mendel, que a tua colocação ela me abre e a gente teria muito assunto para colocar em pauta aqui, né? Cada ponto da conversa é um universo em si. Mas o que a gente percebe, né? Nós não conseguimos compreender como setor privado, repito, independentemente de qualquer ideologia, não estou politizando a questão aqui, é uma posição de sociedade civil organizada, de setor, né, de empresário, muito pragmática, no sentido de que precisamos conversar com o Estado para que potencializemos vendas. Claro. Ponto. Nós queremos vender para o Brasil e vender para o mundo. E o que nós não conseguimos entender é como no Brasil, isso não é o governo A, governo B, governo vermelho, rosa, amarelo, azul, tanto em nível federal como estadual, de não proteger, subsidiar muitas vezes as suas cadeias, e dentre elas a agricultura como um todo, de não valorizar isso. O que nós vemos e nos surpreende enormemente, meu Deus, que não raro, o que nós percebemos inclusive dos nossos representantes a nível estadual e federal sobretudo, é desvalorizando inclusive a nossa produção, os nossos produtores, que é quem? E tu sabe muito bem disso, muito melhor do que eu. Quem mantém o Estado funcionando é a iniciativa privada. É ela que gera tributo, ela que gera emprego, é ela que faz a economia de fato girar. Evidentemente com preocupações necessárias que precisamos ter com a questão social e ambiental. Mas o quê? Quem mantém esse Estado, quem mantém o Brasil funcionando, infelizmente, querendo ou não, goste ou não, é o empresário. E nós não temos, nunca tivemos, e é uma preocupação que a Federarroz sempre preserva, estar conversando com o governo federal, inclusive estamos conversando com o atual governo para tentar, evidentemente, colocar em pauta, né, políticas de proteção a esse setor que é tão importante, né, potencializando o que? O seu desenvolvimento. E não queremos, repito, né, nenhum benefício, nós queremos só condições, né, de trabalhar. Parece que o governo não entende esse, digamos assim, esse clamor, essa voz que vem lá do meio da lavoura. Nós não queremos ser caloteiro, nós só queremos prazo para poder pagar a conta, depois de secas, estiagens, enchentes. E o governo não ouve esse paredão que existe aí, e parece que faltam porta-vozes na área política. É importante, isso aí tem que ter saída política, né? Ninguém quer calotear, pelo que nós sabemos aqui. O gaúcho é bom pagador, os caloteiros não estão aqui nessa ponta do país, não. Os caloteiros estão em outro lugar aí. Mas parece que nem isso eles são ouvidos. E essa política agrícola passa por vários fatores, né? Implementando infraestrutura para que se possa produzir, implementando crédito para que se possa acessar de fato, para que se possa produzir alimentos. Quando eventualmente ocorrem sinistros, nós tenhamos seguro eficiente para que se possa, inclusive, pagar as contas e repactuá-las. E hoje nós, um parênteses, nós, Mendel, estamos no talvez pior momento
do nosso estado e da agricultura do Rio Grande do Sul, porque eu nunca vi, eu já tenho só de Federarroz 15 anos aqui na diretoria da Federarroz, eu nunca vi uma dívida tão grande, tantas famílias com endividamento e esses endividamentos em valores absurdamente elevados, incompatíveis com a atividade. Ou seja, nós vamos ter aqui, me parece, né, numa situação, se não houver uma guinada, não houver um enfrentamento muito sério desse assunto, e até agora isso não foi feito como o Estado merece, nós temos uma crise violenta, um divisor de águas na história do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque muitos produtores não vão conseguir seguir na atividade e isso é muito ruim. Só em termos de recuperação judicial, que parece, segundo informações que nós obtivemos no final de semana passada, início dessa, nós tivemos mais de 60, veja bem, 60 recuperações judiciais no setor do agronegócio nos últimos meses. Até então, né, na sua história, nós tínhamos cerca de 4, 5, acredito eu. Nós tivemos esse ano 60. Isso mostra o como, né, aquilo que nós estamos colocando aqui, de que desde maio do ano passado, daquele ruptura, depois daquela enchente terrível, que para mim foi a maior catástrofe, não do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, em termos ambientais e sociais aqui, nós entramos num looping negativo muito grande que está começando, veja bem, Mendelski, veja bem que eu vou alertar aqui, está começando a estourar agora. E os números começam a dizer isso de forma muito clara. Tá certo. Essa crise você sente aqui na hora de não ter dinheiro, mas ela vai estourar lá adiante, na hora de colher, na hora de... Escuta, vamos botar, como se diz, no bico do lápis. Eu tenho tantos 1000 sacos aqui, eu gastei tanto e só vou poder vender por menos 30%, 40%. Ninguém suporta isso, doutor Anderson, desculpe. Ninguém suporta isso. E qual é a quantidade de gás que o produtor tem? Está terminando, né? A gordura já queimou toda. Já queimou essa gordura há muito tempo, tanto é que muitos produtores, hoje cerca de 30% dos produtores, 35% dos produtores, olha o número que eu estou colocando aqui, para a gente desconstruir. Eu não consigo, né, aprofundar muitas vezes algum assunto aqui em 30 minutos, muito embora seja um baita tempo, te agradeço, meu Deus, mas pelo menos desconstruir algumas coisas a gente consegue. Então assim, não pense que das 500 mil propriedades que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, 400 mil são de pequenos produtores. Exatamente, essa aqui. Dos 33 mil pecuaristas que nós temos aqui, 30 mil tem menos 50 cabeças. Então, assim, a realidade de campo não é o Yellowstone, não é o Rei do Gado. É muito diferente daquilo que se passa na TV, do aquilo que efetivamente ocorre da Ponte do Guaíba para o interior. Claro. Então, o que nós temos é uma capacidade muito pequena hoje de investimento. Nós temos hoje, infelizmente, uma situação que vem sendo alertada pelas entidades de longa data e mal compreendida pelos governantes. O que é importante destacar aqui? Sim, o Rio Grande do Sul merece, depois do que aconteceu ano passado, um tratamento diferenciado e não simplesmente uma medida provisória como foi anunciada recentemente. Para que você tenha uma ideia, no final do ano passado o governo federal anunciou 5 bilhões para repactuações do agronegócio. Mendes, que eu te pergunto, e para o ouvinte, sabe quantos segundos durou esse valor nos bancos? Imagina. Veja bem, eu não estou exagerando, alguém deve ter pensado assim, o rapaz errou ali, né? Não, durou 38 segundos. Pronto, isso no banco. E se esvaiu. Pronto, isso foi mostra embora. A dificuldade. Então assim, eu já vi esse país perdoar dívida de países estrangeiros. Eu já vi esse país emprestar dinheiro a fundo perdido. Eu já vi esse país financiar infraestrutura em países da África. Eu já vi esse país construir na América Latina aqui obras vultuosas. Rodovias, metrôs, portos. Isso aí. Obrigado. Financiamos um metrô de Caracas e Porto Alegre não tem dinheiro para fazer um metrô. E nós precisamos, mais do que nunca, um olhar diferenciado para esse estado, para que ele volte a produzir como se produziu em outros momentos. E o que nós temos hoje, repito, é uma situação muito delicada e que a tendência é que se agrave nos próximos... E infelizmente isso demora a aparecer nos próximos anos, caso a gente não tenha realmente um socorro muito grande para o nosso produtor que está. E não é essa medida provisória de 12 bi que foi anunciada, que não vai chegar. Eu falo isso com muita tranquilidade, que apesar das críticas que vou receber, não vai chegar naquele que mais precisa. É importante deixar muito claro isso. E com relação à produção de alimentos, e aí não é só para o arroz, é para toda a cadeia do agro que está enfrentando dificuldades aí,
O governo tem 2 bancos poderosos. O governo tem o Banco do Brasil e tem a Caixa Econômica. Se bem que a Caixa Econômica é mais para a área urbana. Mas vamos ficar com o banco, com o poder do Banco do Brasil. Essa é a hora de ter uma política de Estado, de financiamento diferenciado. Para isso o governo tem um banco. Não vamos pedir isso para o Itaú, para o Bradesco, para não sei quem mais aí, a iniciativa privada, mas o dever do governo, olhando para uma, digamos assim, para um segmento estratégico da nação, que é comida, alimento, né? O governo tem um Banco do Brasil, tem um instrumento ideal para alargar, ampliar e amparar essas pessoas. Mas parece que ele não dá a mínima para isso aí, né? Como nós falávamos ali, uma série de instrumentos poderiam ser utilizados para essa política agrícola, dentre elas essa, né? A disponibilidade de crédito efetivo e também, quando as coisas não acontecem, né? Uma possibilidade de renegociação efetiva de acordo com a capacidade do produtor. Isso não acontece. Nós não vemos aqui, por exemplo, acordos bi e multilaterais sendo feitos. Nós não vemos uma proteção das nossas empresas, dos nossos setores, quando esses vêm... Veja bem, né, Anderson, que eu vou falar, não é nenhuma concorrência desleal. Porque outros países não têm culpa de ter uma capacidade produtiva melhor que a nossa. Mas é uma atitude anticoncorrencial, ou seja, em decorrência das nossas incompetências, né, que nós não conseguimos concorrer muitas vezes com países que vêm de fora. E essas questões, no sentido de proteger a produção nacional, não é uma posição de esquerda, muitas vezes, ou de um país socialista. Aí os Estados Unidos, como grande exemplo, sim, de um país que passou a proteger, sim, fortemente a sua produção nacional, utilizando todos os meios possíveis para isso. De forma muito aguerrida, e isso, de alguma forma, tem que ser um recado, guardados suas devidas proporções, aos nossos governantes, para quê? Para que, olha, nós temos esses instrumentos e devemos utilizá-los quando necessário, pensando no nosso país como um todo. E nós não temos isso. Dentro do que tu falaste, nós nunca tivemos tanta dificuldade no acesso ao crédito. E aqui eu faço um alerta. A tua colocação é extremamente importante, Mendelski. Por quê? Hoje, os bancos estão, em decorrência dessa conjuntura muito negativa, das recuperações judiciais que estão estourando no Estado e no Brasil, sobretudo, fazendo e propondo, veja bem, crédito rural com alienação fiduciária. O que é isso, para que o nosso produtor entenda? Muitas vezes o produtor não consegue. Tchê, tu perde, ficando em mora, a tua propriedade em até 30, 45, 50 dias, sem necessidade de processo judicial, porque a propriedade passou a ser do banco. Então isso é o começo do fim do nosso negócio. Claro. Nós botamos em risco propriedades de 30, 40, 50, 90 anos que foram construídas, meu Deus, com muito custo, né, com suor histórico de quando pessoas que não... Se hoje é difícil morar no interior do interior, imagina como era antigamente. Então, assim, é um momento realmente que será, acredito eu, um divisor de águas no nosso Estado, e nossa responsabilidade aqui é encarar ele com a ajuda da imprensa para poder noticiar o que está acontecendo e tentar reverter esse quadro que é muito ruim. Outra coisa importante aí, doutor Anderson, nós estamos entrevistando aqui o doutor Anderson Ricardo Lewandowski Belloli. E uma coisa que ficou semana passada, num almoço lá na Expo Inter, tá na mesa, a Federarroz chegou a sugerir que o produtor de arroz fosse para um outro segmento, para a pecuária, por exemplo, ou que tentasse encontrar alguma coisa alternativa que, quem sabe, não deixando de produzir arroz ou de plantar arroz, ele pelo menos pudesse compensar com um outro segmento econômico. O que tem de real nisso aí? É possível? Porque o arrozeiro não é só... Ele planta porque o pai dele plantou, o avô dele plantou, ele tem na sua genética o arroz, a produção, um amor, enfim, tem todo um clima econômico, atávico e sei lá mais o que. Não é assim você fazer um produtor de arroz mudar, de repente, para um outro segmento. A tua pergunta, ela comporta a história do arroz, né? Eu vou ter que resumir aqui 100 anos e os últimos 10, 15 anos em 2 minutos, que é o seguinte. Como não houve, nunca ocorreu uma política agrícola efetiva, que é o que a gente falava nisso na nossa conversa aqui, o que nós passamos a fazer desde 2010 para cá? Graças, inclusive, aos investimentos do Estado como um todo, em pesquisa e extensão. Então o Estado tem sua função nisso, que é muito importante. Se possibilitou plantio de soja em várzea. Novas cultivares, pesquisa, extensão, tecnologia é fundamental. Então nós passamos a reduzir área, foram 3 pontos fundamentais. Então assim, nós passamos a partir de 2010 a reduzir área, nós passamos a investir
na soja, em outras culturas, Claro. assim como a pecuária, para ter portfólio, porque o primeiro passo para se quebrar é ter um cliente e um produto. Claro. Então nós precisamos, temos que ter portfólio, vamos reduzir a área que é ajuste, oferta e demanda e exportar. E para exportar precisamos ter ajuda do governo, que às vezes não conseguimos. Então a tua colocação é importante porque sim, o que nós estamos preconizando? Diminui a área, racionaliza a tua produção, só que ao mesmo tempo tu precisa, não pode deixar aquela área ociosa. Então, assim, potencializa com outras culturas. Para que tenhas uma ideia, Mendelski, na região sul do nosso estado, no estado nós temos cerca de 6 milhões de hectares de soja, sendo que 1,5 milhão é na região sul. Ou seja, na parte sul, onde tradicionalmente se plantava, historicamente, o arroz e a pecuária, nós temos mais soja que arroz. A área de soja é maior que a de arroz. Isso é curioso, ou seja, o produtor entendeu que, olha, eu não posso ser um monocultor, eu preciso ter opções, eu preciso ter portfólio. Então o que tu ouviu ali de forma, passando um almoço, é a verdade. Nós estamos preconizando, inclusive, uma campanha de redução de área, porque a gente precisa ajustar a sua oferta a essa demanda. É muito simples e, muito embora passiva de crítica, infelizmente é o que nós temos que fazer. E essa redução de área, se complementar, implica também numa redução de produção ou nessa redução de área se pode aumentar a produtividade? E aí, mais uma vez, aquilo que nós colocamos aqui também rapidamente começa a se encaixar esse grande quebra-cabeça. O produtor paga pela sua competência. Então hoje nós plantamos menos e produzimos mais. Claro. Cada vez se planta menos e produz mais. Ou seja, a segurança alimentar do país, isso é uma questão que a Federal Arroz ficou muito caro aqui dentro. Vamos garantir a segurança alimentar do brasileiro, a ponto de manter um produto de qualidade, num valor acessível para uma população vulnerável economicamente, sabemos disso, na sua grande imensa maioria, mas ao mesmo tempo equacionando o quê? Algo que é importante, receita para o produtor. Por quê? Porque afinal de contas ele é uma empresa e precisa ter lucro. Claro. Senão, afinal de contas, o que vai ter é um efeito inverso com o aumento da produção, com o aumento do preço ao consumidor, que vai diminuir a oferta do mercado, do produto ao mercado nos próximos anos. Então essa é a equação que a gente sempre tenta fazer aqui, com muito tato e responsabilidade, evidentemente. Mas então já está na cabeça do produtor, do plantador de arroz, do produtor de arroz, essa possibilidade, eu vou ter que realmente começar a reorganizar a minha vida. Eu vou olhar, quem sabe, a soja, já está fazendo isso, mas com mais intensidade agora, depois dessa situação que se agrava a cada ano, vamos partir para uma outra opção aí. Felizmente, decorrência depois de muitos anos, isso é uma questão cultural que vai se colocando em prática ao passar dos anos. Não a é gente fácil. Vem batendo há muitos anos nisso, Hoje há essa consciência do setor que nós acreditamos que de fato vai ocorrer uma redução significativa por estratégia, por uma questão tática, operacional do produtor, pensando no quê? Naquilo que de fato interessa para uma empresa em última análise, no primeiro momento, que é o que? Caixa. Eu não posso quebrar. Afinal de contas, as famílias dependem disso. Sem dúvida, claro. Uma informação importante, E por que nós defendemos de maneira tão veemente o arroz no nosso estado? A cada 1.000 hectares de arroz, nós temos dentro da lavoura 15, 16, 18 funcionários. A soja, muito embora fundamental, e eu não estou demonizando a soja, não é isso, mas só para efeito de comparação, a cada 1.000 hectares, eu tenho 4 funcionários. Então a lavoura de arroz ela tem uma importância não só econômica muito grande para o nosso estado, mas também social. E um dado importante, do nosso estado arrecadou 23, 24 ali, teve um PIB de 700 bilhões de reais. 100 bilhões, Mendelski, foram do agronegócio diretamente. 35% vem da soja e logo após a soja, a soja tem 6 milhões de hectares, o arroz tem 950, 900 mil. Vem o arroz com 15% do valor desse PIB. Ou seja, tem 1/6 da área ali, menos até, claro, e representa metade. Ou seja, pode ver como, em termos de volume, o que essa lavoura mexe. Ela mexe com muito dinheiro. Uma lavoura, uma colheitadeira no arroz dura 5 anos, uma colheitadeira na soja dura 20. Então é uma lavoura extremamente cara, o custo hectare do arroz é 14 mil reais, o da soja é 4, 5. Enfim, então é uma lavoura extremamente importante, é uma cultura, é um patrimônio do Rio Grande do Sul que nós temos que preservar, até porque, repito, é daqui que sai a segurança alimentar do Brasil. Sim. O arroz está em
todas as cestas básicas, em qualquer lugar do Brasil, o arroz, porque tem cestas básicas que tem alguns componentes que não tem, que tem no sul, não tem no norte, não tem no nordeste, depende da regionalização da alimentação, é lógico, mas o arroz não, o arroz é 100%, né? Ele está lá, seja lá em que tipo de cesta básica o governo distribuir, está lá o nosso arroz, tá? E esse arroz é hoje... está muito prejudicado, ele está muito machucado, dá para usar, não sei se dá para usar essa expressão, o produtor tá dolorido, está devendo, quer pagar e não consegue, não vê nenhuma luz. Eu não quero ser pessimista, doutor Anderson, mas a situação é grave, né? A situação é difícil, vamos dizer assim. Conversava aqui antes dos bastidores, né? Te esperando aqui, meu Deus, que eu estava falando para o Otto, né? Digo, olha, eu tenho que ter cuidado para não me parecer muito pessimista, coisa que eu não sou, um cara otimista, mas é que o cenário é tão ruim. O doutor Tancredo Neves, só para contribuir, ele dizia que o pessimista é um otimista bem informado. Perfeito. Eu acho que a definição é perfeita. Eu não posso criar, e eu falei muito nisso na Expo Inter recentemente, nós não podemos criar um cenário que não existe. Nossa obrigação aqui, ética, moral, profissional, técnica, é vislumbrar aquele cenário que estamos projetando na frente. Sem dúvida. Deixar muito claro para o nosso produtor e para a nossa cidade o que vamos enfrentar. E sim, hoje, né, o nosso arroz, esse alimento prático, esse alimento saudável, esse alimento que não engorda, esse alimento que combina com tudo, né, histórico para o nosso país, que vem perdendo espaço e muitos dos problemas de saúde que a nossa população vem enfrentando é justamente em decorrência da falta de uma alimentação de verdade. E isso nós falamos aqui de carne, arroz, feijão. Sem dúvida. A comida prática, a comida que realmente fortalece, né, a nossa compostura humana aqui, fisiológica. Isso reflete nossa vida atual, mas o que nós temos? É um problema significativo vindo pela frente e que nós, há 20 anos atrás nós tínhamos 12 mil produtores no estado, hoje nós temos 6 mil. Isso socialmente... Só aí tem uma redução de 50%? 50%. Meu Deus do céu. E a produtividade e a produção não caiu. Graças à produtividade. Graças à produtividade, à tecnologia, o interesse do nosso produtor em estar atualizado com tudo que possa ter de técnica moderna, né? Mas... Como tu falaste, né, nosso produtor é um dos mais competentes do mundo sem ajuda estatal. Imagina se tivesse, né? Não ajuda, mas pelo menos que não atrapalhasse. Então esse momento é muito importante que o nosso país enxergue o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Numa frase ou num pensamento aí, dá para mudar isso aí? Qual é a tua esperança como homem do ramo, do segmento aí? Acho que cabe a nós, como sociedade, né, enxergarmos o que precisa ser feito e cobrarmos os nossos representantes e assumirmos em Mendelski algumas posições do nosso estado que é importante. Muito bom. Nós conversamos, estamos chegando ao final aqui do Conversa de Sucesso com o Dr. Anderson Ricardo Lewandowski Belloli. Ele é diretor jurídico e executivo da Federarroz. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos encerrando então o nosso programa. Nos acompanhem segunda-feira, às 6 da manhã, onde temos mais um encontro marcado com o programa Agora. Bom domingo a todos. Até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.